Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade, e a partir de agora eu recebo aqui para nossa entrevista a psicóloga, doutora Carla Glenda Souza, do Instituto Santos Dumont. Doutora Carla, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente que agradece, doutora Carla, para a gente falar sobre um assunto extremamente preocupante. Isso. E não é de hoje. Verdade. A questão do HIV e o dezembro, esse mês de dezembro... Dezembro Vermelho. Dezembro Vermelho traz a causa do HIV. O Instituto Santos Dumont fez uma pesquisa, um crescimento de 93,1% dos casos de infecção de HIV em uma década. Nos últimos 10 anos. O que está acontecendo, doutora Carla? Nós podemos pensar em relaxamento, né, das medidas de prevenção individuais, uso do preservativo, né, assim, algumas situações como essa. Nós podemos pensar no aumento da vigilância, né, há um estímulo do poder público no que diz respeito à notificação de casos de HIV, de AIDS também, que são definição de casos diferentes, né? E as pessoas imaginam que HIV e AIDS é a mesma coisa. Não, são diferentes, né? Uma coisa é você adquirir o vírus HIV, viver com ele 7, 8 anos e não saber, e anos depois você desenvolver a doença AIDS, né? Que já é, assim, uma diminuição muito drástica, né? Da quantidade de células de defesa, aumento da quantidade de vírus e assim a pessoa ficar vulnerável às infecções oportunistas. Aí a gente considera, assim, junto com o exame de HIV positivo, que a pessoa é uma pessoa soropositiva, é uma pessoa que vive com AIDS, né? Doutora Carla, esse crescimento de 93,1% nos casos de infecção de HIV no Rio Grande do Norte, esse é um percentual que chama atenção em nível Brasil ou é um percentual semelhante ao que foi registrado em outros estados? Chama atenção a nível Brasil por conta da questão da população. Vamos pensar que na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro seriam os estados, né, com o maior número de casos no Brasil. Então, assim, chama atenção, sendo um estado da região nordeste, né? Mas a gente precisa também compreender a nível de número de população, várias outras especificidades que são importantes serem observadas numa situação como essa. Chama atenção para nós, né, a deficiência no que diz respeito às medidas de prevenção, né? Existem políticas públicas voltadas para isso, mas isso é uma questão muito individual, né? É escolher usar ou não um método de prevenção quando você tem relação sexual desprotegida, quando você compartilha objetos que furam e que cortam, né? Ou quando você, grávida com HIV, sabe que tem algumas medidas que são necessárias ou não de proteção para o seu bebê, amamenta essa criança e aumenta aí também o número de casos de crianças com AIDS, né? Então, assim, chama a atenção essas questões que são muito batidas, né? Porque nós estamos em 2021, né? Nós vemos mais de 20 anos de epidemia de HIV, depois passa para esse processo que nós vivenciamos hoje, onde a questão é a vulnerabilidade, o quanto você se coloca vulnerável para uma situação como essa, e essa questão de que o HIV, ele não tem cara, né? Você pode viver 8, 6, 7 anos com aquela doença, não saber que tem e você está transmitindo. E nesse caso, doutora Carla, ainda a resistência das pessoas, as pessoas resistem às medidas de prevenção, é isso? Como é que a senhora avalia? Eu avalio que existe uma resistência nas medidas de prevenção, né? A questão, algumas questões culturais que são muito importantes ser levadas em consideração, o próprio machismo, não usar camisinha porque perde a eficiência na virilidade, né? Ou a mulher que não quer que o parceiro use camisinha com ela, porque assim, se ela pegar alguma doença, ela vai saber que aquele parceiro andou fazendo alguma coisa fora, o que é completamente fora da realidade, uma vez que uma pessoa ela pode ter HIV há muitos anos e não saber. E assim, como hoje nós temos uma situação muito frequente de mudanças de parceiros, né?
Algumas pessoas, hoje eu estou casada com um cara já há 3, 4 anos, aí separo, caso com outro daqui, entende? Então, assim, essas situações acabam também, né, sendo situações que favorecem essa vulnerabilidade. Pouco antes da gente começar essa entrevista, a senhora falava sobre algumas medidas também preventivas, e eu queria até que a senhora chama, acho que PrEP, PEP, é isso? É isso. Existe hoje uma política do Ministério da Saúde chamada de PEP, que é como é que chama? Prevenção pós-exposição sexual, né? O que é essa PEP? São medicamentos que podem ser utilizados pelas pessoas que, numa situação eventual, por exemplo, um carnatal, se relacionou com uma pessoa, não tinha nenhum conhecimento sobre a vida dessa pessoa, e mesmo que tivesse, a gente não pode confiar como isso sendo algo muito válido enquanto informação, mas assim, no sentido de que teve uma relação eventual e que ele pode utilizar desses medicamentos para diminuir o risco de uma infecção por HIV, por exemplo, ou por alguma outra doença sexualmente transmissível, porque a PEP ela não envolve apenas os antirretrovirais, ela pode envolver também alguns medicamentos que podem prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis, né, a gonorreia, a clamídia e assim por diante. Mas esses medicamentos são de fácil acesso? De fácil acesso nos serviços de referência e especializado para HIV/AIDS. Como é que é feito, é feito o trabalho, como é realizado o trabalho lá no Instituto Santos Dumont envolvendo essa questão do HIV? O Instituto Santos Dumont, nós temos um serviço materno-infantil para gestantes HIV. Então, nós não atendemos os adultos que não estejam grávidos. Nós só atendemos as mulheres grávidas que já chegam com diagnóstico de HIV, que vêm de outros municípios ou do próprio município de Macaíba. Ela recebe medicação durante o período de gestação, é orientada quanto à via de parto, porque a gente faz os exames de monitoramento ao longo da gestação, carga viral, que é a quantidade de vírus HIV, e CD4, que é a quantidade de células de defesa, né? Então, se a gente consegue manter uma carga viral indetectável, que a gente considera aí uma carga viral negativa, é considerado que tem um risco menor de infecção para esse bebê. É o nosso objetivo. Então, nosso objetivo é que ela chegue no momento do parto com carga viral indetectável, né? O bebê vai ter esse processo do parto. Após o parto, ela não vai amamentar, porque a infecção também pode ser passada pelo bebê pelo leite materno, no caso do HIV, e tem uma outra infecção importante que depois, em outro momento, a gente pode falar, que é o HTLV, que são vírus também, então, assim, que pode passar a ser transmitido pelo leite materno, e a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado. Então, a criança, ela recebe um medicamento após o nascimento, a partir das primeiras 2 horas de vida, durante um período de 28 dias. Após esse período de 28 dias de tratamento da criança, ela faz uma primeira carga viral no 2º mês de vida, uma segunda carga viral no 4º mês de vida e uma sorologia para HIV com 1 ano e 6 meses. Então, se todos esses 3 exames da criança forem negativos, nós consideramos que não houve infecção para HIV para aquela criança. E qual é a experiência que os senhores têm lá, doutora? Nossa experiência é maravilhosa. Eu fico muito feliz em dizer que, a não ser aquelas situações em que a mãe não adere ao tratamento, porque pode acontecer também, né? As pessoas às vezes têm medo, têm preconceito com elas mesmas, ou têm medo de serem descobertas enquanto AIDS, então elas desaparecem, elas somem do serviço, elas levam a criança, ou mesmo tem o contexto de droga, o contexto de álcool, né? As situações que são mais difíceis de ser controladas, nós temos em torno de 86,6% das nossas crianças não foram convertidas. Então, para nós que fazemos a equipe do SAI Materno Infantil de Macaíba, é assim um privilégio a gente ver uma situação como essa, porque a gente sabe que pode evitar, né? Então, se a pessoa tem HIV, tem que ter cuidado com relação a isso. Uma gravidez, porque você pode evitar a transmissão para o bebê, né? A gente conversa com a psicóloga Carla Glenda Souza, ela que é do Instituto Santos Dumont. Qual o perfil dessas mulheres que chegam lá no Instituto Santos Dumont, doutora Carla, buscando esse serviço?
elas estando contaminadas com HIV e elas estando grávidas? São mulheres comuns, mulheres da sociedade, vamos dizer assim, algumas situações de um baixo poder aquisitivo, né, nível socioeconômico difícil, mas mulheres casadas, mulheres com parceiros há alguns anos, mulheres que já vêm, que já são HIV positivas e que sabem que são HIV positivas e engravidaram porque quiseram engravidar, e a gente faz o acompanhamento para que diminua o risco de infecção para o bebê, mas elas têm consciência do risco, né? E há êxito no acompanhamento, entende? Então, por isso que é importante a gente não esquecer que, diante de uma situação como essa, a gente precisa buscar um serviço especializado, a atenção básica precisa estar atenta na captação precoce das gestantes. O diagnóstico, quando feito no início da gestação, é muito mais favorável o acompanhamento e a certeza de que esse bebê não vai se converter, certo? Do que a gente chegar com uma gestante já com 30 semanas de gestação, um exame de HIV positivo, e a gente praticamente vai fazer o quê? Iniciar uma medicação naquele momento, mas não vai haver uma diminuição da carga viral, aumenta a chance da criança durante o parto por conta do contato com o sangue da mãe, né, as secreções da mãe, mas a gente evita a amamentação. Então, assim, na maternidade se evita a amamentação. Então, são medidas que precisam ser... Esse parto é feito lá mesmo, doutora? Não. As unidades de internação para o parto são qualquer unidade da rede de regulação do Estado. Pode ser o Hospital Regional de Macaíba, pode ser o Hospital de São Gonçalo do Amarante, pode ser o de São José de Mipibu, pode ser o Santa Catarina quando a gestação é de alto risco, né? Ou seja, a gestação de alto risco, quando a gente diz assim, é aquela gestante que, além do HIV, ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela é uma gestante que pode necessitar de uma UTI, e o bebê pode necessitar também de um UTI NEO. Então, assim, é um hospital de maior porte que precisa ser acessado. Ela pode, a mãe pode parir lá na maternidade Januário Cico. Pode ser em qualquer maternidade, na Lei de Moraes, ali da Zona Norte, né, nas Avenidas das Fronteiras. Pode ser qualquer maternidade que esteja disponível com kit de prevenção à transmissão vertical. O que compõe esse kit? A ZT injetável para o momento do parto, a gabergolina, que é uma medicação para inibição da amamentação para mulher sabidamente HIV. Então eu tenho que ter o diagnóstico de que aquela mulher é HIV para poder haver a administração dessa medicação. E o xarope do bebê e os medicamentos que são utilizados hoje no novo protocolo para após o nascimento da criança. Doutora Carla, com toda essa experiência nesse trabalho direto com mulheres que são HIV positivo, e a senhora, no olhar agora de psicóloga, ainda pesa muito o preconceito das pessoas com HIV positivo? É o que mais pesa. Doutora Carla? O preconceito é o que mais pesa, né? Nós temos que lidar com o nosso próprio preconceito, ou seja, eu descobri que tenho HIV e eu não consigo lidar com esse diagnóstico ainda, porque eu ainda penso que AIDS é aquela doença com quem eu vou morrer, caquético, magro, dentro de um hospital esquecido. E não é mais assim, né? A gente sabe que a pessoa com HIV, ela pode viver muitos anos sem manifestar nenhuma infecção e tomando a sua medicação. A gente tem pacientes com mais de 20, 30 anos de HIV. 30 anos? Sim. O Giselda Trigueiro, minha pesquisa de doutorado foi sobre adesão a tratamento, e a gente se depara com esses pacientes há muitos anos infectados. E estão vivendo a vida deles, né? Estão tentando viver a vida deles da melhor forma possível. Mas a questão do preconceito é algo extremamente, vamos dizer, nocivo. As pessoas não sabem nada sobre a doença ou não querem saber, não procuram se informar e acabam tratando de forma preconceituosa, isolando, não querendo conversar, não querendo falar, não querendo saber. Doutora Carla, e a senhora já enveredando por toda essa expertise que a senhora tem nesse trabalho junto aos pacientes,
o HIV, o paciente que tem HIV, a vida é limitada, e eu falo essa vida no contexto de relações sociais, ou de relações de trabalho. Qual é a experiência que a senhora, qual o olhar que a senhora tem sobre isso? A vida não é limitada, né? O limite quem dá é você. Se você acha que você tem que ter um limite, você vai dar esse limite. Entende? Então, por isso que eu falo que o preconceito primeiro que tem que ser quebrado é o seu próprio. Você continua sendo a mesma pessoa. Você tem que conviver com aquela doença, né? Eu posso conviver com diabetes? Por que eu posso conviver com diabetes tranquilamente e não posso conviver com HIV? Porque é uma doença que a gente pega por relação sexual? Porque é uma doença que fala das nossas preferências sexuais, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer entre quatro paredes, vamos dizer assim. Então, assim, esse limite só quem dá é você, né? Então, se você achar que você não tem mais condição de trabalhar, então você vai se colocar nesse papel de vítima e vai viver isso, entende? Mas se você continua vivendo sua vida, buscando, né, romper barreiras, buscando desafiar esse preconceito, então o céu é o limite, né? E essas pessoas, na convivência que a senhora tem com essas pessoas, como é que elas se descobrem que são portadores de HIV? Qual é o momento, onde é que desperta assim, não, eu vou buscar um teste para saber se eu tenho HIV? Muitas vezes se descobre por uma campanha, por uma situação assim inusitada na vida. Ninguém tem o hábito, por exemplo, eu vou fazer um preventivo, as mulheres, vou fazer um preventivo para HPV, aí vou aproveitar e vou fazer teste para HIV, teste para sífilis, teste para hepatite B, hepatite C. Não há essa cultura, isso, né, doutora? Nós não fazemos isso, não temos esse hábito. Verdade. Os profissionais médicos hoje, eles têm mais esse hábito de solicitar esses exames, mas a gente precisa saber por que a gente está solicitando esse exame. A gente está solicitando esse exame porque nós temos vida sexual ativa. E a partir do momento que eu tenho vida sexual ativa, eu posso estar vulnerável a pegar uma infecção sexualmente transmissível. Principalmente se formos pensar no tipo de prática sexual que nós temos. Então, isso é uma coisa muito individual. Então, se você tem o hábito de fazer, se você não tem o hábito de fazer pelo menos uma vez no ano um check-up médico, uma vez no ano fazer um exame desse, você não vai saber. E aí você vai descobrir em situações inusitadas. Tô doente, tô emagrecendo, tô perdendo peso, tô isso, tô aquilo, vou fazer exames e aí descubro numa situação como essa, certo? Tô grávida, iniciei pré-natal, nunca tinha feito esse teste, é meu primeiro filho e eu descubro no início do pré-natal, né? Então, isso aí é uma questão muito da situação em que você vai buscar o serviço de saúde. Não é num hemograma completo que você vai descobrir um diagnóstico desse. É num exame específico para HIV. Testes rápidos que em 15, 30 minutos você tem um resultado. Às vezes, algumas pessoas, por exemplo, descobrem no momento do parto. No momento do parto? No momento do parto, porque assim, a gente pode passar o pré-natal inteiro, fazer teste no começo do pré-natal, fazer teste no terceiro trimestre de gestação, e aí na admissão para o parto eu descobri esse diagnóstico. Isso pode acontecer. E a chance dessa criança nascer contaminada é muito maior, né, doutora Carla? Não, assim, se forem tomadas as medidas no momento do parto e ela não for amamentada, diminui bastante o risco. Porque o risco maior é no momento do parto, 67,5%. Porque é contato direto com sangue, líquido amniótico, secreções e assim por diante. Aí aumenta mais 22% por conta do leite materno. E a criança vai mamar não é um dia, nem uma vez. Ela vai mamar durante um certo período. Então, por conta dessas questões, a gente precisa estar atento, né? Os serviços não podem relaxar nessas medidas de testagem e controle para tentar diagnosticar esses casos de forma mais precoce possível. E aí a gente chama atenção para a atenção básica. A atenção básica tem um papel primordial no que diz respeito à assistência das mulheres, né?
Quando elas estão iniciando o pré-natal, alguns dos primeiras coisas que tem que ser feita é aconselhamento, orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre HIV, sífilis, hepatite B e C e realização desses testes rápidos. Mas elas precisam saber por que eu estou sendo testada para isso. Qual é a consequência disso na minha vida? Né? Para que ela possa entender a importância de ela estar fazendo esse procedimento para proteção do seu bebê. Doutora Carla, e o serviço público de saúde, ele está apto, não é nem apto, mas está pronto para acolher essas pessoas? Como é que é hoje, como está estruturada hoje a nossa rede? A nossa rede hoje tem assim uma assistência de melhor qualidade do que tinha 10 anos atrás ou 20 anos atrás, né? Nós tínhamos em 2006 2 serviços no estado que realizavam acompanhamento de pessoas vivendo com HIV. O Hospital Regional era o Gisilda Trigueiro e o Hospital Rafael Fernandes em Mossoró. Eram esses 2 serviços. Hoje nós temos serviços na grande maioria das sedes de região. Nós temos na 4ª Região de Saúde, nós temos na 1ª Região de Saúde, São José do Mipibu, Caicó, Santa Cruz, Mossoró, né? Inclusive com serviços materno-infantis em alguns serviços, municípios desses, Parnamirim, que é o segundo maior número de casos, né? No nosso Parnamirim, estado. Parnamirim, depois de Natal, Parnamirim. Surpreende, não? Mas é muito próximo, né? Também tem população isso. Muito... A grande região assim, metropolitana, esse entorno de Natal, são responsáveis pelo maior número de casos de HIV, né? As pessoas estão aqui circulando. Então, hoje nós temos uma rede Natal propriamente dita, né? Que estruturou um serviço de saia adulto, que tem uma atenção materno-infantil para munícipes de Natal. Então, assim, nós temos uma condição melhor de assistência nesse aspecto. Porém, nós precisamos investir mais no que diz respeito à captação precoce dos casos. Quanto mais cedo eu descubro que eu tenho HIV, mais cedo eu vou ter oportunidade de não desenvolver AIDS, tá certo? E eu vou poder iniciar a minha medicação e vou continuar a minha vida, vou seguir para frente. Doutora Carla Glenda Souza, psicóloga do Instituto Santos Dumont, que faz esse trabalho direto com as gestantes que são portadoras de HIV. Muito obrigada por sua presença, também, pelas informações.